E aí galera, tudo bem? Bem-vindos de novo ao canal Geotronics. Estamos aqui com mais uma entrevista da nossa série Engenheiros Civis. E dessa vez nós estamos aqui com o engenheiro Guilherme. É muita honra estar aqui com você, Guilherme. Muito obrigado por essa entrevista, tá? Pode se apresentar para os nossos espectadores aí, Guilherme. Tá joia. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Sempre é bom a gente poder falar um pouquinho, contar um pouco da história. E principalmente que é um tema que você faz a gente recorrer aí ao início, né, da carreira da gente. A minha história é basicamente o seguinte: eu sou do interior de Minas, meu pai era construtor, né, um grande construtor lá de obras prediais, e eu trabalhava com ele. Eu comecei engenharia, posso falar assim, quando eu tinha lá meus 12 anos ali, já entendendo um pouco com ele. E a primeira coisa que eu fui ajudar meu pai foi o famoso bater o nível, né? Ou seja, não tinha topografia naquela época, lá no interior de Minas, e eu ficava olhando aquilo e falava, poxa, coisa interessante, como é que é se nivelar e medir o terreno, fazer levantamento. Quando era uma coisa mais complexa, você tinha lá o agrimensor, que às vezes fazia um papel desse levantamento. Bom, ali eu resolvi fazer engenharia e fui então para Belo Horizonte estudar, fazer engenharia, mas antes da engenharia eu tive uma experiência muito boa, eu fiz um curso técnico de estradas. E a primeira aula prática que a gente tinha, né, você tinha lá as aulas teóricas, era a topografia. Então a gente fazia um levantamento topográfico, que era um projeto, como se fosse um TCC, né, de formatura nossa lá, que era fazer um levantamento, né, uma poligonal mais ou menos definida, que era toda a escola. E era uma unidade até da Escola Técnica lá em Belo Horizonte, bem complexa, uma topografia bem assim acidentada, bem interessante. Então ali eu tive a primeira oportunidade de entender, né, e valorizar a importância desses levantamentos, daquela informação para o projeto. Eu falei, puxa vida, é a primeira, né, como a gente falava lá, assim, você já pegava para a turma de topografia, fazia a picada, né, que assim, fazer a abertura ali daquela mata virgem, às vezes, para fazer um levantamento e dali gerar informações para que o projeto viesse com a implantação de uma ferrovia, rodovia, qualquer projeto que fosse. Então, eu sempre valorizei esse trabalho, via isso com muito primor. E depois um outro fato interessante, o meu primeiro contato com obra mais agora de infraestrutura, aí já na engenharia, eu fiz um estágio no túnel da Lagoinha em Belo Horizonte. E lá primeiro também, a gente sempre passava olha, você vai passar pela topografia para você entender um pouco o trabalho. E era muito interessante falar, poxa, como é que a topografia pega um ponto lá de fora e joga aqui para dentro, né? É aquela coisa de você entender, porque uma coisa é fazer um levantamento num campo aberto, que tem as suas dificuldades e particularidades. Mas ali foi outro ponto também de avaliação e interesse, por quê? Túnel, você já deve ter ouvido algumas histórias, né, histórias famosas aqui no Brasil, inclusive, do túnel que não encontrou, né? Sim. Então você começa a abrir o túnel de um lado, começa a abrir de outro, e ali, se você não tiver uma turma capacitada e bem preparada, você pode ter alguns desvios. E mesmo durante a escavação do túnel. Então, primeira assim, experiência de túnel que eu tive foi o túnel da Lagoinha em Belo Horizonte e, de novo, a topografia. Então, eu posso falar, Alexandre, assim, eu alicercei bastante a minha formação como engenheiro, né, como técnico, como engenheiro, valorizando muito o projeto. E projeto, quando a gente fala de projeto, é uma coisa até que a gente, nos dias atuais, a gente discute muito a qualidade dos projetos. Por quê? Porque a gente não lá atrás, a gente tinha uma base de informação muito boa. Profissionais que você conhece, aí a gente falava de alguns aqui há pouco, altamente gabaritados, né? E equipamentos bem rudimentares ainda, sim, né? Sim. Eu lembro os primeiros teodolitos ali, quando começava a chegar ali um equipamento um pouquinho moderno, um pouquinho mais aperfeiçoado, que era uma inovação para a gente, facilitava muito o trabalho, mas assim, você ainda tinha ali equipamentos bem ainda simples, digamos assim, mas você tinha uma competência e uma vontade, ou seja, aquele brilho no olho da equipe. Então, o topógrafo, os ajudantes, a gente está como estagiário, o nosso trabalho é ser ajudante, é segurar as balizas lá e vai lá na frente. Então, assim, era um trabalho que a gente via, assim, a gente dá o valor nisso aí. Então, essa é a minha experiência que eu posso falar de ver esse trabalho e, claro, e obviamente a gente passa também para a sala técnica, que é o outro momento, vamos dizer assim, da informação. É pegar todas as cadernetas, todas aquelas anotações, né, e falar, puxa vida, essa informação veio de lá, né, com qualidade, agora eu vou transformar isso aqui num projeto, numa informação, para fazer ali as adaptações. Às vezes a gente tinha o projeto, eu tinha que agora fazer a metodologia construtiva, ou o que a gente chama hoje de construtibilidade daquele projeto.
Então, essas informações, elas eram importantes, tanto para fazer o projeto, para a gente ter aquilo lá, e obviamente quando eu ia implantar. Agora eu volto com a topografia para o campo e falo, materializa para mim o que foi adaptado aqui. Guilherme, outra coisa, assim, eu vi você falando sobre a qualidade dos dados dos projetos antigos, que eram muito melhores que o que a gente está tendo hoje. Hoje, eu como fornecedor desse serviço de qualidade, para te dar essa qualidade, eu tenho esbarrado muito no suprimento das empresas hoje, tá? Por causa da questão de compliance. Por quê? Porque hoje a gente tem pessoas fazendo serviço muito barato, e quem está contratando hoje, a gente não sente nessa contratação a mão da engenharia, a gente vê puramente o cara, preço e ponto. O que você vê? Você consegue ver isso no mercado também, ou isso é só de quem está se fornecendo e você não consegue visualizar esse lado hoje? Olha, Alexandre, o mercado ele vem passando por muita transformação, né? Até deixa eu fazer uma colocação. O projeto, existem projetos com alta qualidade nos dias de hoje, ninguém duvida disso e tal. Principalmente até porque hoje a gente tem, na sua área mesmo aí, você tem um incremento maior de equipamentos, tecnologia, o nível de informação hoje, você pega hoje um levantamento aí, né, mesmo igual a gente fala, você pega um Google Earth lá hoje, você consegue pegar uma informação que te dá uma base já para fazer uma pré-análise, alguma coisa assim. Então os levantamentos, que antes, lembra, você tinha aerofotogrametria, que dava ali um nível, mas você tinha copa de árvore e tal, que até dificultava. Hoje os levantamentos que você faz, né, com a tecnologia, você consegue informação muito mais precisa. Mas para te responder a pergunta, eu vou fazer um ponto de ligar essa qualidade desse projeto com o que vem acontecendo. Primeiro, que a avaliação de uma informação, ela passa por uma experiência. O que a gente perdeu muito foi a oportunidade de formar novas pessoas. Por conta de tecnologia, muitas vezes o pessoal reclama, mas a tecnologia veio e a gente não preparou o profissional para aquela tecnologia. Porque a tecnologia ela ajuda demais, facilita. Você consegue fazer um trabalho hoje em minutos, coisa que você demorava um dia ou dois para fazer. Porém... A visão crítica sumiu. Sumiu, exatamente. Essa análise crítica que a gente fala de todas as etapas de um projeto. Quando a gente pega um projeto, você tem o ciclo de vida dele, né? Em cada etapa ali, desde o FEL, você pegar o FEL 1 lá no começo, até você chegar no projeto executivo, você precisa fazer análises críticas. Então hoje o pessoal tem feito menos análise por conta de quê? Eu preciso de fazer a gestão do contrato, eu preciso fazer o contrato andar, e aí volto no ponto que você comentou. A gente até acaba demonizando, eu vou usar essa palavra aqui, a área de suprimentos. E a gente sabe que suprimentos é mega importante em qualquer organização. Até por questões de governança, compliance e tudo mais, super importante. O que a gente tem questionado com algumas empresas é exatamente isso, né? Em detrimento dessa governança, desse processo como todo hoje, eles acabaram perdendo também uma visão, uma análise crítica de alguns profissionais de suprimento. Sabe por quê, Alexandre? Sabe quem fazia suprimento? Lá na época que a gente começou lá como engenheiro ainda, engenheiro de início de carreira lá na Andrade, por exemplo, a gente fazia porque quem qualificava e determinava qual o trabalho, qual era o escopo, éramos nós, os engenheiros. Eu passava aquilo para uma área de suprimento, obviamente de compras, com toda a segurança. Exato. Então hoje, as empresas têm passado diretamente uma especificação, uma planilha de quantidades, para um profissional da área de suprimentos, para fazer a compra. Então ele mesmo, muitas vezes tem dificuldade. A gente conversa bastante com o pessoal de suprimento para entender e materializar. O que é que está pedindo isso aqui? E claro que a planilha muitas vezes vem com o padrão standard de mercado que a gente chama. Vou dar um exemplo para você, até numa área que eu critico muito, concreto. Né? Quando você pega um concreto e define pelo FCK, você não está falando muita coisa não. Você está dando uma ideia, o FCK é um indicador. Exatamente. Abaixo do FCK, ou do lado ali, você tem uma série de indicadores, e um que é muito importante, principalmente em obras de infraestrutura como a gente faz, que é o fator água-cimento. Aquilo ali define a quantidade de cimento que você vai ter naquele concreto. Muda completamente. Você vai bombear o slump. Exato. Então assim, ele pode ter o FCK X, né, e na tabela do suprimento FCK X, ele tem que custar tanto, e ele vai tentar comprar mais barato, e daí ele ignora, como se ignorasse aqueles outros indicadores que são fundamentais. Especificamente na sua área, mesma coisa. Pega um profissional, talvez ele faça aí pegue algumas aulas, uma certa experiência, às vezes nem um curso tem,
compra equipamento. O equipamento ele tem assim, a tecnologia hoje, ela até a inteligência artificial, a gente está vendo aí, ela te dá muito subsídio. O acesso à tecnologia está muito fácil. Está muito fácil. Porém, quem é que vai interpretar o dado? Quem vai fazer aquela análise crítica que a gente falou? Então, infelizmente, o suprimento não consegue captar isso. Eu brinco que empresa, CNPJ, você tem uns montes no mercado. Agora, você quer um CNPJ ou você quer um produto, um processo com qualidade? São coisas diferentes. Então, é uma discussão grande, eu acho que a gente tem passado por esse processo, porém as empresas também têm enxergado que não adianta só eu ir no suprimento, que é o menor preço. A gente até aqui na Vela, a gente tem uma colocação muito forte para os nossos clientes e os nossos processos baseiam-se nisso. É o melhor preço. O que é o melhor preço? É o preço que atende ao meu cliente, mas o preço que me atende também. Sim. Porque eu tenho um valor agregado. Eu vou fazer uma análise crítica do projeto dele, eu vou usar aqui tecnologia, mas eu vou botar uma tecnologia adequada àquele processo dele. Então, quando você vai para a disputa de menor preço, realmente você perde qualidade e aí você tem um mercado totalmente descaracterizado, o que é ruim, porque profissionais da sua competência, com a sua história, com o seu currículo, ou seja, você tem uma empresa que ela tem um respaldo dentro do mercado. Então, Alexandre, o que a gente fala? Quem puder ir olhar e valorizar isso, bem. Quem não puder, eu falo, até a gente fala aqui mesmo, talvez não seja o meu cliente. Porque se esse cliente quer só menor preço e ponto, acabou, dificilmente não é meu cliente. Guilherme, agora, com as novas, novo governo, a gente vem aí dos últimos 6 anos, veio uma toada lá do Tarcísio como no DENIT, aí o que o mercado continua andando e o que está parando agora no mercado aí, para a gente pensar assim, a nível de... Porque assim, pensando no final lá do 2022, a gente tinha uma previsão assim que os próximos 4 anos vai faltar mão de obra. Essa previsão ainda para alguns setores tem essa previsão ainda de falta de mão de obra? Como é que você está vendo o mercado hoje da construção civil? Bom, Alexandre, eu falo assim, a gente já tem um gap de mão de obra que já remonta décadas. Muitas vezes, até pelo nosso setor de infraestrutura, o pessoal traz muito aí a Lava Jato, que foi um ponto de inflexão dentro da engenharia, da infraestrutura do Brasil. Eu vou voltar um pouco antes. Eu falo que o nosso processo começou quando a grande escola de engenharia do Brasil, de formação de profissionais, quando eu falo engenharia não é só engenheiro, não. A infraestrutura, as obras que a gente faz, elas formam muito profissionais. A origem delas são as grandes empresas. A gente aqui na Vela, nós viemos dessas grandes empresas, porque eram verdadeiras escolas. Eu tinha uma formação técnica muito boa na minha faculdade, mas quando eu saí e entrei na empresa, eu tive uma formação muito maior, claro, como engenheiro, como técnico, especializado ali em processos, em gestão e principalmente de infraestrutura. E isso a gente foi perdendo ao longo dos anos. Por quê? As próprias empresas começaram a mudar um pouco, elas saíram um pouco daquela coisa de construir, só construtora, e engenharia pura, e viraram também investidores. Porque a tendência desse mercado, e o mercado que a gente tem hoje, ele vai continuar crescendo sim. A gente está vendo a robustez dos projetos que tem surgido aí. Não tem, eu falo, você pega uma concessão de rodovia hoje, não tem CAPEX, ou seja, implantação de obra de 1 milhão, de 1 bilhão. Você hoje é 2, 3, 4, 5, 10, 12 bilhões, igual no Paraná. Então, esse volume de negócios, ele vem por uma concessionária, ele vem de um agente que não é o governo mais diretamente. Então, mudou um pouco o nosso cliente. Vamos dizer, o cliente agora ele é o investidor privado. E as construtoras lá atrás começaram a migrar para esse mercado. Elas passaram a ser também investidoras. E com isso a gente já foi então reduzindo muito o nível de formação de novos profissionais. Paralelo a isso é uma coisa também que remonta aí 20 e poucos anos, eu vou falar até da minha turma, minha geração, o engenheiro ele foi captado pelo mercado financeiro. O mercado financeiro percebeu que, puxa, o engenheiro é o melhor profissional, a melhor formação que tem para o meu negócio. E é claro, entre eu pegar um engenheiro, um trainee, um engenheiro novo, botar uma botina e um capacete nesse cara e mandar ele lá para Torixoréu, no Mato Grosso, eu brinco, que na época um lugar remoto, longe, mandar esse cara para lá, ou ele botar ele aqui na Faria Lima, na Paulista, para trabalhar num agente financeiro, um grande banco. Ar-condicionado. Dou para ele toda a estrutura, às vezes ainda dou um mês para passar em Nova York, na sede da empresa, fazendo um curso.
Quer dizer, você imagina, assim, a disputa foi muito grande. Então, acabou que os engenheiros migraram mais para a financeira e outras áreas, então essa formação ficou aí capenga, vamos dizer assim. Quando eu falo engenheiro, você pegar toda a cadeia de profissionais, a linha de profissionais, os técnicos não foram formados, os encarregados, como a gente falava há pouco, os mestres de obra, ou seja, a gente não teve a formação adequada e suficiente. Ô Guilherme, quando você fala desses engenheiros que foram para o mercado financeiro, você está falando da nata dos engenheiros, né? O mercado financeiro foi buscar no ITA, o mercado foi buscar em faculdades, porque assim, porque hoje a gente vê muito engenheiro motorista de Uber. Né? Tem essa diferença aí dessa turma. Te dá mais um input aí. Aumentou muito a quantidade de faculdades de engenharia. Infelizmente, a gente fala hoje, o cara faz um curso de engenharia online. O MEC está até revisando isso aí, tudo, mas fala assim, você consegue até fazer. Um híbrido e tal. Então, isso também facilitou muito a entrada. Ótimo, a gente precisa de profissionais. Mas, Alexandre, eu vou falar para você, a escola, a faculdade, a área financeira buscou em todos os tipos de escolas, não foi só no ITA, na Poli, não. Eles buscaram também a gente tem excelentes escolas de engenharia particulares no Brasil, são excelentes. Mas não é só isso, né? O mercado acabou não se dando tanta oportunidade para alguns engenheiros, porque o que precisa para o engenheiro quando ele sai da faculdade? Entrar numa instituição, numa empresa que banque a continuidade e a formação dele. Eu falo que o João e eu, a gente é de uma geração que ainda teve essa oportunidade de ser formado pela escola, pela empresa. A empresa, né, a nossa formação como profissional, como engenheiro, como gestores, que no final a gente acaba sendo, ela vem por quê? Porque é pela oportunidade que a empresa nos deu. Aí entra aquela parte que você falou, né, que hoje, por causa das construtoras terem virado investidores, o que mantinha esse investimento em vocês era um overhead alto, que hoje esse overhead foi estrangulando. Quase que nem existe. Exatamente. Então, o que a gente até comenta, né, hoje a gente tem um trabalho aqui de share engineering dentro da empresa, que quando a gente vai apresentar para os nossos clientes é um pouco nessa linha. O que é o share engineering? A gente acaba fazendo um trabalho de colaboração, de cooperação com os profissionais, no caso de concessionária, para a implantação das obras. Porque o time que ele tem lá é um time jovem, que não teve a experiência, às vezes, adequada para o volume de investimento que tem. E concessão, você sabe, é prazo, é qualidade e custo. Então, você trabalhar e atender essa tríade, você precisa de alguém que já entre jogando. Então, hoje a gente troca o sapato da galera andando. Andando, exatamente. Então, a gente acaba fazendo um trabalho até é uma mentoria, é um processo acelerado, né, de formação, porque eu preciso, o mercado não tem essa quantidade de profissionais. E claro que a gente vai encontrar alguns engenheiros, até como em algumas profissões, né, totalmente diferenciadas, como Uber e outras que a gente vê por aí, mas é o mercado, né? Eu acho que são aquelas coisas de oportunidade também. E ao mesmo tempo, que a gente comentou de overhead aí, que a gente discute e traz muito essa questão, que lá atrás eu tinha o que é a composição de um BDI. Né? Dentro do BDI, você tem, que é bonificações de despesa indireta, você tem um lucro. O lucro da empresa, né, ele hoje é aberto. Quando você entrega uma proposta, você abre o seu lucro. Olha, eu vou ganhar tanto aqui. Agora, a empresa precisa de lucro. Você só vive com lucro. Agora, o que é o lucro? Ele não é exorbitante, nunca foi. Mas ele é adequado para quê? Primeiro, para o acionista ter a remuneração dele, como acionista, tirar a parte dele, e parte do lucro, além do overhead que ele vai pagar, que é a manutenção, quase que o custeio, né, da empresa, eu preciso pegar uma parcela para formação. Formação de pessoas e investimento em processos e tecnologias. Então, o que as empresas deixaram de fazer nos últimos anos? Em detrimento de um mercado muito pulverizado, né, o suprimento, né, cobrando muito mais o menor preço, a empresa, para ganhar um contrato, ela abriu mão desse percentual. E de maneira geral. O que aconteceu? Mais alguns até, não só desse. Né? O que aconteceu? A empresa ganhou o contrato, fez um trabalho bacana, uma puta de uma obra, como a gente fala, mas não formou ninguém. Então ela fez fez dois, ela não tinha mais como fazer o terceiro. Porque ela olhava assim, eu não tenho quadro de profissionais gabaritados, técnicos, profissionais de vários níveis. E agora fica caro para treinar. E agora, como é que eu treino? Então esse é um grande desafio que a gente tem no mercado hoje. Guilherme, aí deixa para nós aí o que você imagina dos próximos 5 anos aí no mercado da construção. Ô, Alexandre, olha, primeiro, pode igual você fez aí, arregaça as mangas, prepara,
né? O mercado está vindo com força total. Aí você até mencionou o Tarcísio, né? Como ministro ainda, ele falava, 2024 o Brasil vai começar a ser um canteiro de obras. A gente fala de São Paulo, que representa grande parte do PIB brasileiro, mas a gente tem rodado muito o Brasil afora aí, e a gente vê isso acontecendo. Em que pese N fatores que são normais, fatores globais inclusive, economia, política e outros fatores que influenciam aqui, a gente vê aí a nossa balança, aí, a nossa moeda, como é que ela sente bastante. Independente disso, o Brasil, primeiro, dentro dos países que tem hoje, né, os emergentes, como a gente fala, ele é o país com o maior potencial e melhor potencial. Com todos os desafios que nós temos desafios ainda de não ter saneamento básico em cidades aqui do estado de São Paulo. Então você imagina o restante do país. Mas com tudo isso, né, a gente tem ainda uma gama de projetos, né, de infraestrutura para serem executados, inclusive saneamento, né, que eu acho que vem uma base muito boa, né, hospitais, escolas. Então são 3 áreas que a gente tem atuado hoje e trabalhado nesses projetos e estão vindo com volume, ou seja, bastante projeto, fora os grandes projetos estruturantes como ferrovia, rodovia, as hidrelétricas, parques eólicos. Então, projeto não vai faltar. O investidor, o novo investidor, porque o governo, ele limitou já, ele tem uma limitação de contratação, por N razões, né? Ele tem um volume ali que ele não consegue. Mas o investidor privado está começando a apostar mais no Brasil, acreditando mais e vendo que, se eu fizer um trabalho bem feito, e aí entra o nosso trabalho, né, a qualificação de um trabalho, né, desde o primeiro levantamento que você vai lá e faz lá, numa mata virgem ainda, né, para poder, olha, vou implantar aqui um parque eólico, um parque solar, ou uma hidrelétrica, ou uma ferrovia. Os primeiros levantamentos eu preciso de uma informação precisa. A partir daquele dado, quanto mais preciso, quanto melhor aquela informação, melhor eu vou ter o projeto. Projeto bem feito significa garantia de custo. E isso que o investidor quer. Então, quando eu falo os próximos 5, não, pode botar os próximos 10. A gente vai ter um volume de projetos e contratos e dentro de um mercado que está mudando um pouco o olhar dele, como eu te falei. O mercado hoje está começando a entender que não é o menor preço. Eu posso contratar menor preço e vou contratar o quanto eu puder, mas é um menor preço qualificado. Que aí a nossa fala aqui dentro da empresa é melhor preço. Aí vira o melhor preço. Que é o melhor preço é o seguinte, o cliente vai ter o preço, o valor que ele estimou, a empresa vai fazer pelo valor que ela dá conta e pega a parcela para investir, porque você precisa investir na sua empresa, e aí a conta no final fecha. Porque conta que não fecha, Alexandre, é que a gente fala. No fim do dia a gente viu aí um tanto de projeto que a gente conhece aí do próprio governo. Obras que foram abandonadas, obras paradas. Por quê? Comprou mal e o outro vendeu mal. Então é a fome com vontade de comer. No final, você tem um projeto que podia ser um belo projeto, parado aí já há décadas, e ninguém quer pegar. O governo não consegue fazer porque custa muito mais caro do que previu. A empresa que estava lá ou já quebrou ou está lá em litígio com o próprio cliente. Então, isso que a gente quer evitar e o que o mercado tem visto a partir de então. Então a gente está muito confiante, pode preparar aí também seu time. A gente precisa de preparar pessoas, acho que tem um desafio grande hoje aí, que é essa preparação e qualificação dos profissionais, né, buscar nas escolas e fazer com que, né, o jovem profissional, como a gente fala, esteja mais apto também a ser treinado. Tem alguns fatores que mudaram muito aí, que a gente era, assim, não é que a gente era melhor não, nunca fomos, eu falo, mas assim, a gente era mais humilde e queria aprender, né? E mais corajoso também. Não tudo. A gente tinha um pacote. Sair de casa, isso, da família, hoje é muito complicado. Desbravar, exato. Então o que a gente tem hoje é trazido um pouco dessa falha. Eu acho que até esse projeto seu aqui ele deve ter esse viés também, com certeza, de trazer o jovem hoje para essa realidade, e que é uma coisa muito boa. Eu falo, esse final de semana, por coincidência, eu estava rodando São Paulo com uma pessoa de fora aí, e jovem, e falei com ele, falei, olha, eu tenho um orgulho danado. Você gosta de São Paulo? Eu falei, sim. Tem 35 anos que eu moro aqui, me sinto já da cidade, mas sabe o que é o orgulho que eu tenho? Apesar de toda essa dificuldade, você viu o trânsito hoje aqui em São Paulo, como é que é, um desafio grande, né, de dia a dia, mas eu pude contribuir com grandes obras de infraestrutura urbana, principalmente os metrôs. Então, eu falo, é bacana quando você fala, eu pude contribuir. Então, acho que quando a gente tem uma profissão, né, quando a gente orgulha dela, é um pouco nessa linha, né? É um legado que eu quero deixar, não só das obras. As pessoas que passaram comigo lá foram formadas também ao longo desse tempo. Então é isso. Guilherme, eu quero agradecer muito o seu tempo. Eu sei que vocês têm muita coisa que pensar, muita coisa que fazer. Agradeço demais
A turma da topografia agradece muito essa visão do engenheiro civil, que a gente sempre sentiu muito longe da gente, no sentido não... A obra faz isso, né? Cada um na sua, cada um fazendo o seu, aquela correria para cumprir prazo, cronograma de físico, cronograma financeiro, todo mês relatório para o chefe, para os investidores. Essa loucura deixa a gente meio distante. É muito bom ter você aqui. O pessoal nosso aí, os topógrafos, encarregados de sala técnica, todo mundo agradece muito essa aula que você nos deu aqui, esse conhecimento de mais de 30 anos de profissão. E fica para você ali, ó, se despedir da gente aí. Eu que agradeço, viu, Alexandre, pela oportunidade. Eu gosto muito de contar, né, o storytelling, que a gente brinca muito nos dias de hoje, é um pouco disso, que a gente sente até falta de poder contar um pouco dessa história, dos desafios, e no final é isso, vale muito a pena. Eu fico muito satisfeito. Comecei lá, né, agora eu comentei aqui, né, os primeiros contatos que eu tive com obra, com alguma coisa, foi levantamento de campo, né, ou seja, bater nível, que é um termo muito antigo, inclusive, que era uma metodologia utilizada para você começar a nivelar ali o terreno. E com isso a gente vê o valor que é e a qualificação que tem que ter. Então, parabéns para você, para o seu time, leva lá o nosso abraço para todos eles. Para mim, pelo menos, nunca passaram ocultos, não. A gente sempre sabia que eles estavam lá e muitas vezes eu estava até junto com eles também, tirando as dúvidas ali. Muito obrigado. GT, marca a gente aí, segue o canal, ativa o sininho aí, um abraço.